Natália já entrou. Só vou fixar aqui o título. Consegui? Consegui. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos! Hoje vamos para a nossa segunda live aula e hoje, continuando o assunto principal, que é memória e estudo, hoje nós vamos fazer um assunto específico que é a respeito... Oi, Thaís! Oi, Vivi! E vamos fazer hoje uma live que é a respeito da memória e a alimentação, que justamente vai ser, então, a importância da alimentação na memória, como podemos melhorar a memória por meio da alimentação e tudo que gira em torno dessa parte que é a nutrição voltada para o cérebro e todas as funções cognitivas. Então hoje vamos começar hoje vou estar aqui acompanhada por uma querida e amada ex-aluna que é a Natália Paves, que é nutricionista e especialista em fitoterapia e, meu Deus, o que mais? Nutrição, como é que é? É voltada para a obesidade, certo, Nath? Se não me engano é isso mesmo? E é tutora da Universidade Anhanguera, do curso de nutrição. Ah, que coisa linda! É o meu orgulho, ou melhor, um dos meus orgulhos, não posso falar só isso, né? Porque senão os outros ex-alunos vão ficar com ciúmes. Ai, meu Deus, até parece, né? Tanto é que hoje eu estou com um filtro que é de uma ex-aluna também de odontologia. Tudo hoje é ex-alunos aqui, né? Então vamos lá. Vamos ver se eu consigo chamar a Nath. Vamos ver aqui. Eita, como é que eu faço? Peraí. Aqui. Não tem nada a ver com isso. Aquela que tá aprendendo agora, né, como fazer. Ô, Nath, você consegue encaminhar o pedido para que você entre aqui comigo? Onde mais eu vou? Perdida. Natália, você consegue entrar? Compartilhar, ativar. Aquela super entendida no assunto, só que não. Não é aqui também. Eita. Natália não tá mais aí? Nath? Bom, se não qualquer coisa, vamos tentar entrar novamente para ver se eu consigo entrar em contato com a Natália. Vamos ter que sair um pouquinho e já volto aqui, tá, pessoal? Rapidinho, já volto aqui com uma outra introdução, tá ok? Só um minutinho aí. Olá, pessoal! Estão todos aqui? Estão me ouvindo? Deu uma pausa, né? Mas eu consegui voltar. Todos estão ouvindo bem? O som está bom? Tá ótimo? Ótimo. Perfeito. Bom, antes de mais nada, eu conversei agora com a Natália. Infelizmente, hoje ela está com problemas na internet, porque sabemos muito bem como é a internet no Brasil e choveu direto, né, onde ela mora, aqui também em São Paulo, e infelizmente ela não vai poder se juntar conosco hoje, mas então, para que vocês que estão aqui não percam o assunto, né, não fiquem sem informações a respeito. Então eu vou passar inicialmente, vou fazer a introdução do assunto, né, tudo que eu sei a respeito, e a parte nutricional maior, mais completa, aí a gente deixa para a semana que vem,
nesse mesmo horário, às 17, vai ter a continuação com a minha querida ex-aluna do coração, que eu adoro e tenho muito orgulho dela, que é a Natália Paves, nutricionista, tá bom? Então, hoje vamos iniciar logo esta live, depois de toda esta enrolação e todo esse vai e volta, vamos lá. Hoje vamos falar de memória e alimentação. Vou fazer uma introdução do assunto para que vocês entendam melhor. Para começo de conversa, a alimentação ela é extremamente importante para todo o funcionamento do nosso organismo, concordam? Mas para o cérebro é extremamente fundamental que você tenha uma alimentação regular, correta, bem feita e de preferência sem sofrer grandes períodos de jejum. Tanto é que aqui eu já começo a introduzir que hoje e ontem, se não me engano, eu fiz uma pesquisa lá, aqui no meu Instagram, nossa, lá no meu Instagram, achando que eu tô no YouTube, né? Aqui no Instagram, que foi a respeito de como você se comportava diante da alimentação e como a sua memória estava, né? Mas no final eu falo sobre mais detalhes sobre essa pesquisa, tudo bem? Bom, mas vamos lá. A importância principal da alimentação, de uma nutrição adequada para o organismo, é que por meio dela é possível gerarmos energia. E não só gerar, mas também armazenar a energia, né? Então precisamos de energia, todas as células do nosso organismo precisam de energia. E frente a isso, eu já digo para vocês, como eu sou professora de bioquímica, eu sempre puxo o lado para minha sardinha, né? Adoro bioquímica, então hoje eu vou falar um pouco da bioquímica para que vocês compreendam melhor. Bom, nós temos na bioquímica 3 macromoléculas que são estudadas, que são os carboidratos, as proteínas e os lipídios. Os carboidratos é a parte principal para que você tenha um funcionamento cerebral pleno e adequado. Por que disso? Porque se vocês não sabem ou não lembram, uma das partes primordiais dos carboidratos nós temos a glicose. A glicose é uma molécula pequena que por meio dela, se unindo com outras várias glicoses ou outras várias substâncias menores, você terá uma diversidade enorme de vários tipos de carboidratos. Mas a glicose, vamos pegar ela como principal, ela é a fonte principal de energia das células cerebrais, mais particularmente dos neurônios. Então eu digo aqui para vocês mais particularmente, os neurônios amam glicose, eles conseguem fazer milhares e milhares de atuações no seu organismo graças à glicose. Mas quando você passa horas sem se alimentar e você fica com um jejum prolongado, você também ama, Vivi? Ah, meu Deus, ama carboidratos? Quem não ama, né? Bom, mas enfim, quando você tem o seu cérebro, as suas células cerebrais funcionando com a glicose, você tem um funcionamento cerebral adequado ao ponto de fazer com que todo o seu organismo funcione plenamente. Quando você não está se alimentando, nós temos, lembra que eu falei no início? Nosso organismo, ele, graças à nutrição, gera energia para utilizar no momento, mas também armazena energia. Para quê? Para quando você estiver num período de jejum, que não esteja se alimentando, que não seja necessário também você se alimentar todo instante, todo momento. Então, aí você terá o seu armazenamento para suprir esta energia e continuar fornecendo energia para todas as suas células, inclusive as neurais. Bom, no momento em que passa esse jejum, que é considerado normal, tranquilo, você pode continuar nesse jejum inicial, você vai para o jejum prolongado e aí que começa o
problema para o cérebro. Porque no jejum prolongado, você terá não mais armazenamentos, você não terá mais, é como se o seu estoque de armazenamento destinado para isto, porque ele nunca fica zerado por completo, senão você morre. Então, aquela parte do armazenamento que é destinada para o jejum, quando ela já foi toda utilizada, o organismo gera outros compostos, que não mais a glicose para o cérebro, não mais a glicose para os neurônios. E esses compostos, eles são chamados de corpos cetônicos. Corpos cetônicos, eles são até aproveitados pelos neurônios, porém, quando o neurônio utiliza corpos cetônicos, o desempenho dele não é o mesmo. Não chega nem a 50% do desempenho. O desempenho se torna realmente muito irregular. Então, frente a isso, do jejum, é extremamente danoso você fazer um jejum e estudar ao mesmo tempo. Eu fiz a pesquisa e eu fiquei um pouco preocupada, porque existem muitas pessoas que estudam enquanto estão nesse jejum prolongado, e isso é extremamente prejudicial para o seu cérebro. Eu digo isso por experiência própria e também por entender dessa parte de bioquímica e fisiologia, neurologia, neurociência. Ela é extremamente prejudicial, então temos que tomar muito cuidado com isso. Bom, mas vamos lá. Essa parte, tanto carboidratos, quanto proteínas, quanto lipídios, são extremamente importantes para o cérebro, mas em primeiro lugar nós temos os carboidratos. Em segundo lugar, nós temos as proteínas, mais particularmente graças a 2 tipos de aminoácidos que são extremamente importantes para o funcionamento cerebral, que são a tirosina e o triptofano. Esses 2 aminoácidos são extremamente importantes, por quê? Porque eles são precursores de neurotransmissores. E o que são neurotransmissores? Se vocês se recordam lá das aulas de ciências, das aulas de biologia, espero que sim, mas se não, vamos lá. Entre um neurônio e o outro, você tem a passagem da informação de um para o outro, né? Tanto é que você tem um central, que é o cérebro, que é o sistema nervoso central, que comanda toda a periferia, que comanda todo o resto do organismo. E para que isso aconteça, você tem que mandar a informação da central para as filiais, né? Ou seja, para todas as outras células, todos os outros órgãos, para que se comunique e tenha uma comunicação bem apurada e no momento certo, correto, rápido, né? Bom, então para isso, você precisa ter a comunicação entre um neurônio e o outro. E vai passando de neurônio em neurônio até chegar no local que deve ser feita uma determinada ação do organismo, tudo bem? Bom, para isso você tem os neurotransmissores. Eles são neurotransmissores, transmitem por meio de substâncias químicas, que são esses neurotransmissores, a mensagem de um neurônio para o outro. Então aí você terá, por meio do triptofano, por meio da tirosina, a aquisição de neurotransmissores extremamente importantes, como por exemplo a serotonina, como a endorfina mais para frente, dopamina também e assim por diante. Esses são neurotransmissores extremamente importantes para que a sua função cerebral esteja funcionando adequadamente. Bom, então vamos lá. Precisamos de carboidratos, precisamos de proteínas e dos lipídios. Também temos uma ação deles que é graças ao ômega 3, por exemplo, para que vocês tenham um desenvolvimento cerebral, principalmente nas crianças, ou seja, enquanto você está gerando um novo ser, é extremamente importante que você tenha ômega 3 para formar e desenvolver melhor essa função cerebral. Assim como vitaminas, como
B9, B6 e B12. Vitaminas do complexo B são extremamente importantes para que o seu cérebro funcione, mas não só isto, como toda a parte metabólica funcione também. Bom, mas vamos lá. Diante disso, nós temos então que a alimentação é extremamente importante para o funcionamento do seu organismo, para o funcionamento do seu cérebro, mas também temos o detalhe de que não apenas para a memória, mas nós temos o seguinte: no cérebro nós temos inúmeras funções que são desempenhadas, e para que você tenha essa parte da memória, você tem um conjunto de outras ações que acontecem também, que são as chamadas funções cognitivas. Funções cognitivas nós temos a memória, nós temos a concentração, nós temos o raciocínio, a atenção e todo o desenvolvimento neuromuscular. Então, tudo isso faz parte das funções cognitivas. Mas hoje vamos focar na parte da memória, mas é claro que pegando a memória não tem como deixar de lado o raciocínio e a concentração, ou melhor falando, a sua atenção. Tudo bem? Bom, vamos lá. Falamos então já da importância da alimentação, falamos de como esta alimentação pode ser utilizada no seu cérebro e principalmente que, diante de carboidratos, proteínas e lipídios, nós temos uma grande importância para que seu cérebro funcione adequadamente. Esqueci dos minerais, coitados, foram deixados de lado. Mas não são menos importantes, são muito importantes, pelo contrário, são os micronutrientes. Em especial, nós temos alguns deles que é o ferro, as vitaminas B, do complexo B, como eu disse anteriormente, vitamina B9, que é o ácido fólico, ou também chamado de folato, que é a forma ativa. Tem a vitamina B6 e a B12 também, que são extremamente importantes, porque elas funcionam como coenzimas do metabolismo energético. Então, é por meio delas que você consegue obter energia. Por isso que vitamina B6 e vitamina B12 é extremamente importante, porque a maior parte das células só consegue utilizar aquela glicose e convertê-la em energia graças a essas vitaminas, que são cofatores ou coenzimas, ok? Além disso, nós temos também os antioxidantes. E desses antioxidantes nós temos principalmente vitamina C, vitamina E e beta-carotenos. Bom, vamos agora para a pesquisa para que vocês compreendam um pouco melhor e semana que vem continuamos com a presença da nossa querida Natália Paves, ok? Então, da pesquisa que eu fiz, eu perguntei para vocês como estava a sua memória e a maioria disse que podia melhorar, podia estar melhor. Então vamos lá. Com essas lives eu espero que a sua memória melhore e muito. Bom, perguntei também se a memória sempre foi assim. E a maioria respondeu que ela já foi melhor. Se você observar, isso é de certa forma natural. Com o tempo, nós vamos mudando a memória, Nós vamos mudando a forma pela qual nós memorizamos, mudando a forma pela qual nós nos relacionamos com tudo que acontece ao nosso redor e, portanto, como memorizamos e como lembramos também dessas memórias. Isso é normal, com a idade vai acontecendo isso mesmo. Mas, por meio da alimentação, por meio da atividade física e por meio de uma saúde mental boa, preservada, nós podemos ter uma melhora dessa memória. E podemos ter, sim, uma memória adequada, melhor e quem sabe até melhor do que você já teve
há anos atrás. É possível sim melhorar essa memória, não apenas fazer com que ela não piore, que estacione. É possível melhorar sim. E por meio de todas essas lives vocês entenderão melhor. A terceira pergunta que eu fiz é se você cuida da sua alimentação. E eu fiquei surpresa porque a maioria selecionou a parte de que cuida às vezes, né? Aí nós temos duas vertentes. O que significa cuidar da alimentação para você? Seguir uma dieta restritiva? Seguir uma dieta que um amigo passou para você? Ou, pura e simplesmente, você acha que comer saudável é só comer vegetais, frutas e assim por diante? Então, eu digo para você que, se for esse pensamento, tome cuidado, porque cada organismo funciona de um jeito. Portanto, a alimentação, ela varia do que é saudável para cada pessoa. Tem muitas pessoas que podem comer chocolate e outras é melhor não. Tem muitas pessoas que o café é como se fosse um remédio e para outras não. Então tem que se tomar muito cuidado quando se pensa dessa forma, que o ser saudável, o cuidar da saúde, o cuidar da alimentação é pura e simplesmente seguir uma cartilha. Não existe cartilha, não existe normas e regras que devem ser seguidas por todos, porque pensem, nós somos organismos individualizados, nós temos funcionamentos diferenciados, por mais que nós tenhamos aquela estrutura básica que todos nós temos órgãos, nós temos sistemas digestório, cardiovascular, respiratório, assim por diante, por mais que tenhamos toda aquela estrutura semelhante, porque totalmente parecida nunca teremos, nem de gêmeos. Então, mesmo assim, nós temos que ter um cuidado com a alimentação. E quando eu digo cuidar da alimentação, me refiro a procurar um profissional que entenda desse assunto e que possa te analisar e ver o que é de fato melhor para o seu organismo. Então daí a importância do nutricionista. Também temos os médicos, né, que são os nutrólogos, mas eu pego o gancho hoje para o nutricionista, porque ele realmente vai te ensinar e vai te analisar e verificar o que é melhor para o seu organismo. Tudo bem? Então eu espero que vocês procurem um profissional responsável e adequado para cada um, porque não existe um profissional que atenda a todos. Assim como eu, como professora, não consigo fazer com que todos entendam plenamente, porque a minha forma de ensinar, a minha didática é desta forma, é mais simples, é mais como conversa, e existem pessoas que entendem melhor desse jeito e existem pessoas que entendem melhor do método tradicional, com giz, lousa, ou mesmo de uma forma mais dura. Enfim, existem várias didáticas, assim como existem vários organismos e existem vários profissionais para te atender. Bom, continuando a pesquisa, eu fiz as duas últimas perguntas, que foi se você faz jejum prolongado, e a maioria disse que nunca fez, então ainda bem. Jejum prolongado, ele não é de todo mal, porém, existem organismos que é melhor que seja feito isso, mas não todo dia. Jejum prolongado deve ser feito com parcimônia, com equilíbrio, e apenas para alguns determinados organismos, porque para esses vai auxiliar algum fator, alguma ação naquele organismo. Tudo bem? Então é bom que você procure um profissional para saber se é melhor você fazer esse jejum prolongado. E nunca, jamais, em hipótese alguma, todo dia, hein? Pelo amor de Deus. Bom, mas a parte final que eu fiquei intrigada e fiquei com medo foi: se você estuda com jejum prolongado, em jejum prolongado, e a maioria disse que às vezes. Meu Deus. Bom, tomem cuidado, porque para você ter o funcionamento cerebral adequado, você precisa ter uma nutrição
adequada e constante, regular, ou seja, em horários mais próximos possíveis. Assim, quando eu digo mais próximos possíveis, não significa que a cada hora, significa que você tenha uma regularidade. Então, por exemplo, você sempre venha a almoçar entre meio-dia e 1 da tarde no máximo. Não assim, um dia meio-dia, o outro 15 horas, o outro 17, já é a almojanta. Então tem que se ter uma regularidade com isso. Por quê? Se você estiver numa fase em que você está plenamente estudando e que as suas funções cognitivas estão sendo muito sugadas, muito exacerbadas, né, exercitadas, então é importante que você tenha um cuidado maior com a sua alimentação. Mas não apenas com a alimentação, mas também com descanso. Você tem que se alimentar e você tem que descansar, porque o nosso cérebro não é uma máquina. E veja, até o seu computador de vez em quando não consegue ficar plenamente funcionando. Ele tem que apagar, não é? Ele tem que desligar, porque até máquina não consegue ficar funcionando todo instante. Então, às vezes você não conseguirá memorizar porque você já está ou sobrecarregado de informações ou porque o seu cérebro precisa de descanso. Então, de tempos em tempos, você tem que descansar, parar um pouco aquele assunto que você está estudando, ver outras coisas ou estudar outros assuntos, ler outros assuntos de repente, ouvir uma música para te distrair e sempre se alimentar. E quando eu digo se alimentar, é se hidratar também constantemente. Tudo isso porque o seu cérebro, ele possui várias atividades, né, que vão acontecendo, várias reações químicas que vão acontecendo, e a maior parte dessas reações químicas precisa de água para acontecer. Então você precisa se alimentar adequadamente com carboidratos, proteínas e lipídios. Você precisa se hidratar constantemente e você precisa de descanso para que as suas funções cerebrais estejam funcionando adequadamente e também com que você consiga memorizar, raciocinar, ter atenção e até o funcionamento neuromuscular. Bom, por hoje vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido, que o assunto tenha sido interessante, que tenha te despertado interesse a saber ainda mais a respeito disto e aguarde, né, que semana que vem, dia 25, teremos a continuação desta live com a presença ilustre da minha ex-aluna Natália Paves, que vai falar dos alimentos que ajudam a sua memória, que é a parte principal, é a cerejinha deste bolo de hoje. Hoje eu só preparei o bolo, a cobertura e a cerejinha virá semana que vem. Então eu vou pedir para que vocês aguardem ansiosamente e que vocês repassem esta live para todas as pessoas que poderão vir a se interessar. E não só aqui, eu estou aqui falando com vocês, mas a da próxima semana também. Bom, muito obrigada pela presença de todos, espero que tenha ajudado a vocês. Se restou alguma dúvida, depois eu vou salvar esta live no IGTV, vou tentar também salvar no YouTube, tá? Vou tentar, torçam por mim. Bom, mas de qualquer forma, se restou alguma dúvida, se vocês querem saber algo mais na próxima live ou mesmo outros assuntos de lives e também de vídeos aula, então por favor deixe nos comentários dessa live que será salva no IGTV. Tudo bem? Muito obrigada a todos, espero vocês semana que vem e até lá. Tchau, tchau!